Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais com a nossa série de vídeos voltados para o podcast, né? Sempre com empresas bacanas, bons parceiros aqui com a gente que trazem informações práticas, informações atualizadas sobre a inclusão de pessoas com deficiência de um modo geral. Então, fazendo aqui uma breve descrição minha, sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Estou usando um fone de ouvido, sou careca, tenho olhos castanhos claros, estou usando uma camiseta polo, né? E estou aqui com o fundo de tela do Oportunidades Especiais. E sem mais demoras, eu quero chamar o nosso colega Matheus, que é da Nestlé. Então, Matheus, muito obrigado pelo tempo, pelo espaço, seja muito bem-vindo. Matheus é líder na área de diversidade e inclusão aqui da Nestlé. Então, obviamente que a gente, para falar de todo o trabalho que a Nestlé faz também nessa parte de diversidade, inclusão, deficiência, pessoas com deficiência, colaboradores. A gente ficaria dias aqui, né? Mas não é muito a Uhum. nossa proposta do podcast, mas tenho certeza que esses minutos aqui são minutos bem bacanas para ouvir um pouco de quem é o Matheus e o trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Boa. Muito obrigado, Renato. Como você mesmo disse, sou o Matheus, me descrevendo rapidinho. Sou um homem branco, tenho barba bem baixinha, sou loiro, mas o cabelo tá com bastante gel, então talvez nem pareça tão loiro agora. Tenho olhos claros, tô com uma jaqueta preta e uma camiseta roxa aqui da Nestlé. Meu fundo tá só um fundo embaçado mesmo, mas eu tô numa sala aqui, então tem uma porta e uma parede de vidro atrás de mim. Eu agradeço o Maravilha. convite muito, agradeço a oportunidade de estar com oportunidades especiais de estar com vocês, da nossa parceria. É sempre um orgulho muito grande compartilhar tudo que a gente tem feito, né? Uma história bonita que a gente tem trilhado. É de fato uma prioridade para nós. Eu lidero a área, a frente de diversidade e inclusão, né? Tem 2 anos e meio na Nestlé, mas é uma área que já existe há alguns anos, né? Ela de fato existe há mais de 5 anos, né? A gente criou o que a gente chama de Centro de Excelência. A Nestlé tem mais de 20 mil colaboradores no Brasil, é um sistema de negócio bem complexo. A gente fala sobre, a gente tem farma, a gente tem produto, a gente fala desde até antes de nascer até a senioridade, né? Então, muitas marcas muito conhecidas, acho que as pessoas conhecem, Nescau, Ninho, Passatempo, Nutrem, Nespresso, Purina, então tem Pet também, né? Então tem muitas marcas e aí isso faz que a gente tenha um sistema complexo, né? Que envolve indústria, que envolve distribuição, vendas, uma logística também bem complexa que a gente está em 99% dos lares. Isso também se reflete em diversidade e inclusão, né? Mas, de fato, é uma prioridade para nós. A gente já trata o tema com bastante seriedade há muitos anos. E com esse centro de excelência que a gente criou, que eu lidero aqui, a gente aprofundou, né, a nossa estratégia. Então, a gente está cada vez mais sempre pensando em ser esse espelho do Brasil, né? Se a gente está em 99% dos lares, o óbvio é que a gente reflita a sociedade aqui dentro. Né? A Nestlé também está em mais de 180 países, então é uma empresa diversa por si só, assim, é de fato muito diversa, mas é óbvio que também a gente precisa traçar estratégias, planos de ação, metas para avançar em todos os temas, tá bom? Obrigado pelo convite e pelo bate-papo e poder compartilhar um pouco mais da Nestlé. Imagina, Matheus, a gente é quem agradece, né? E assim, às vezes fica até um pouco difícil da gente começar esse bate-papo quando a gente pensa em uma marca como a Nestlé, que é uma marca que é tão presente na vida da gente Uhum. durante tantos anos, né? E também em vários produtos e vários momentos diferentes. Então, obviamente que quando a gente fala sobre as pessoas com deficiência, como a gente já falou anteriormente, as pessoas com deficiência hoje na Nestlé não são apenas colaboradores, pessoas que fazem parte aí do cotidiano de vocês, mas também pessoas que
consomem produtos e sim, serviços e tudo mais. Então, essa questão da inclusão, ela vai além só da contratação, só da diversidade. Vocês também enxergam as pessoas com deficiência também como consumidores, então a gente vê toda essa preocupação, né? Muitas vezes com as próprias embalagens, com a própria acessibilidade. Então a gente entende quando a marca olha para isso de uma forma muito ampla, que é o caso de vocês também, né? sim. De fato, diversidade é um tema estratégico, né? Ele, pra gente, a gente até fala de 4 fatores principais que a diversidade é importante, né? E óbvio que existe uma questão de justiça social, e isso é fatídico, né? A gente ter um time mais diverso, a gente ter mais pessoas com deficiência, oferecer oportunidade para as pessoas que às vezes ou que muitas vezes, né, não tiveram e conseguir ascender, conseguir terem carreira, mas também a gente também fala sobre o quanto isso, quando isso faz as pessoas serem mais felizes, então essa representação dá um sentimento de pertencimento num todo, né, tem um potencial gigante de criatividade e tem uma questão muito grande também de conexão com o consumidor. Então, não só diretamente de pessoas com deficiência para pessoas com deficiência, ou da marca para pessoas com deficiência, mas para as famílias dessas pessoas e para as outras pessoas também que entendem que isso é importante. E aí tem vários exemplos muito legais, exemplos que vieram, talvez, da importância de levar o tema com tanta seriedade, né? De ter uma governança que leva a tanta seriedade. Então, na Nestlé, a gente tem grupos de afinidade, obviamente, né? Então, as grandes empresas geralmente têm. Então, a gente tem um grupo de afinidade que é o Deu Liga, que tem várias pessoas com deficiência que conseguem nutrir a gente sempre com ideias novas, com ações legais. Mas não só isso, também a gente tem comitê, então cada fábrica, cada centro de distribuição, cada filial de vendas tem um conjunto de pessoas que trazem também perspectivas em relação à diversidade e inclusão e apoiam nesse sentido. E, obviamente, isso também está em toda a estratégia das marcas e dos negócios, né? Então, tem muita pesquisa, tem muito a provocação até das próprias agências que atendem, então toda a cadeia, para que a gente seja inclusivo. E isso leva a gente a conseguir construir cases muito legais, de fato se conectar com consumidores, né? Um muito marcante, acho que na vida de muitas pessoas com deficiência, é Passatempo Libras. Passatempo Libras foi uma campanha belíssima, assim, muito legal, construída do começo ao fim, que levava, né, que trocou os desenhos do biscoito Passatempo por os símbolos de Libras. E a gente fez um papel super legal, porque eles levava também, se você comprava o produto, né, você conseguia ir acessar o site, ele ensinava Libras para as pessoas, a gente levou esse conhecimento para algumas escolas, e, assim, os depoimentos são muito, muito bonitos, né, e isso é até de pessoas, afetou até outras pessoas também. A gente tem mães que têm, por exemplo, crianças com autismo que adoram, né, essa ação e que também sempre gostavam desse e que também levou de alguma forma isso para a base já, né? Então, desde pequeno, a criança já talvez se acostumava com algo que é diferente, né? Às vezes nem todo mundo tem a oportunidade de se conectar com a diversidade desde pequeno, né? Na verdade, muitas vezes as escolas e a nossa formação é até meio anti-diversidade, né? O bullying, tudo que existe ali, acho que mudou um pouco, mas a gente vê que tem muita oportunidade nesse caminho. E uma outra muito legal que a gente tem é a Liga Nescau. Também recomendo as pessoas a pesquisarem. É um trabalho muito robusto, assim. A gente está falando de levar esporte para todas as pessoas. Então, se vocês pesquisarem um pouco mais da Liga Nescau, a gente, inclusive, tem vários influenciadores e patrocinadores, né, que estão com a gente na liga, que são ex-atletas paralímpicos ou atletas paralímpicos, por exemplo, e também atletas olímpicos. Mas a gente vai fazendo sessões de esporte em diversas cidades, né? A gente faz em várias cidades ao longo do ano, com muitos parceiros. Acabou de ter em São Paulo, inclusive, né? Há pouquinho tempo atrás. E aí você vê, assim, você visita, é muito legal, é bem grande, assim, são milhares de crianças, e aí você vê as pessoas com deficiência jogando com pessoas sem deficiência, e é futebol, e é atletismo, e é basquete, enfim. E aí você vai vendo que é muito mais sobre energia, sobre a conexão das pessoas, e pessoas que geralmente estão excluídas, podendo jogar junto, né? Inclusive, a gente fala muito sobre jogar junto, até o mote da campanha é jogar junto.
E é isso, assim, a gente vai conectando mais pessoas e trazendo elas mais próximas, né? E aí, óbvio que isso se reflete em mais conexão com o consumidor, óbvio que elas vão estar mais próximas da gente, mas eu acho que o mais importante é o cuidado e a nutrição que a Nestlé tem muito forte com todas as pessoas, né? Então, quando a gente fala de todas as pessoas, são todas as pessoas. Então, tudo é para pensar em todas elas, em todas as nuances que tiver em relação a isso. Sabe, Matheus, que quando a gente dá treinamento nas empresas e tudo mais, a gente reforça muito, fala bastante sobre a importância de você melhorar os seus processos de inclusão, Uhum. também de dentro para fora, tendo colaboradores com deficiência, porque isso, com o tempo, inevitavelmente acaba melhorando os produtos e serviços para todo mundo, que é bem o que você está trazendo para a gente, né? Olha Sim. quantas ações bem-sucedidas, quantas campanhas que têm uma enorme força e como isso impacta positivamente a vida das pessoas no que diz respeito a essa inclusão, que ela não acontece só na escola, não acontece só na empresa, ela acontece dentro de casa também, né? E vocês, nos produtos e nas ações, reforçam isso também. E outro Sim. ponto que você trouxe sobre a questão da atividade física, sabe que dos anos 90 para frente é que as pessoas que se formam, né, na área de educação física, elas começaram a ter a matéria de esporte adaptado. Então, quando você tem uma grande marca como a Nestlé, que promove isso, que coloca ali, como você bem trouxe, pessoas com e sem deficiência juntas, isso mostra a força e a importância de tudo que foi feito antes e que não foi perdido. Porque quantas pessoas que já batalharam para a gente poder ter o que a gente tem hoje e esse legado vocês também acabam carregando e levando para as pessoas, né, Matheus? Sim. Não, e é isso, né? Uma história bem bonita, assim, de tudo que foi construído até agora e de tudo que talvez o país já trouxe, né? Acho que o Brasil, não sei se eu posso falar que é um privilégio, mas eu acho que a gente tem, de alguma forma, um privilégio de já discutir ações como a lei de cotas, né? Há mais de 30 anos, se eu não me engano, acho que tem mais de 30 anos a lei de cotas no Brasil. Enfim, poderia ser muito mais, as pessoas com deficiência estão aí desde que o mundo é mundo, na verdade, né? Mas você ainda tem países que nem discutem esse tema, né? Eu lidero de verdade inclusão no Brasil, mas a gente é, tem o maior nível de maturidade de verdade e inclusão se a gente compara com todas as Nestlés, né? Então imagina a gente estar em mais de 180 países, se a gente comparar com 180 países, o Brasil é o número um em diversidade e inclusão, comparando com as Nestlés. E você tem muitas nuances, né? Você tem países e a gente aí avançando até em outros temas de diversidade e inclusão, né? Você tem países que LGBT nem se fala, nem se toca essa discussão, né? Pessoas com deficiência também super embrionário. Então, né, a gente foi fazer alguma coisa no país, eu apoiando, né, a ter mais contratação e como a gente consegue evoluir. E a Nestlé é a primeira, né? Às vezes é a primeira, às vezes não tem nem rede de discussão sobre o tema, às vezes nenhuma outra empresa pensou sobre isso. Então, faz a gente pensar assim, nossa, mas como que é a vida das pessoas com deficiência nesses outros lugares, né? Que ninguém nem fala sobre contratação, nem nunca se existiu uma discussão sobre a inclusão dessas pessoas na sociedade, nas empresas, né? Então, assim, acho que isso ajuda muito a gente a construir o que a gente constrói, né? A gente está acima da cota há muitos anos e nossa estratégia, a gente até chama de estratégia de além da cota. Então, é sempre o que a gente tem tomado nos últimos anos. A gente fala sobre pessoas primeiro, deficiência depois, e muito além da cota. Então, além de avançar em porcentagem mesmo além da cota, é de fato o como essa carreira das pessoas conseguem evoluir, como elas conseguem contribuir em todos os projetos, enfim, fazem parte de fato de todas as discussões da companhia, né? Às vezes, muitas vezes as pessoas entram e aí a empresa só cumpre a cota, a pessoa só entra, fica totalmente isolada, mas o nosso objetivo não é esse, né? De fato, que ela consiga entrar e se incluir. E aí é bonito que a gente vai conseguindo construir cases muito legais internamente também, né? Então,
A gente tem fábrica, por exemplo, de Garoto. A fábrica da Garoto é uma referência mundial em inclusão. A fábrica tem quase 10% acho que quase 9%, se eu não me engano, de pessoas surdas. Então você tem quase 100 pessoas surdas na fábrica, você tem pessoas surdas em todos os níveis, em todos os cargos possíveis. E você tem pessoa e a fábrica é totalmente acessível para pessoas surdas, né? Então todas as comunicações, reuniões, entrada na companhia, qualquer processo que você precisar ter, treinamento, tudo ela é acessível e você vê pessoas vindo de outros estados trabalhar na fábrica, porque não existe esse lugar em muitas é muito raro, né? Existe um lugar que tem tantas pessoas assim. Então vai se criando cases, isso vai se alimentando, né? Referências, essas referências vão alimentando outras referências. Então você já tem outras fábricas que estão virando referência em relação a isso. A gente tem o nosso centro de serviço da Nestlé para Nestlé, que também já está chegando em 8, 9% de pessoas com deficiência. E aí, enfim, todas as deficiências possíveis e provocando, sabe? E o mais legal é isso, quando você vai trazendo as pessoas, elas vão provocando. A gente está é, sem dar muito spoiler, assim, mas a gente está em meados de lançar uma grande ação de inclusão em relação a produtos, né? Como as pessoas têm acesso aos nossos produtos e como eles são mais inclusivos para pessoas com deficiência, principalmente visual. E a provocação inicial veio de uma pessoa cega. Então, e aí vai crescendo, vai ficando robusto, óbvio, tudo para lançar vai toma tempo, precisa de dedicação de muitos times, precisa de orçamento, mas isso foi crescendo e a gente está prestes a lançar, assim. Então, mas só aconteceu porque ela estava aqui, e além de estar aqui, ela conseguiu falar, conseguiu trazer, o time trouxe, o time apoiou, muitas lideranças apoiaram para fazer esse projeto acontecer. Imagina um projeto que impacta o portfólio da Nestlé, que tem muitos produtos. É, e aí vai transformando, sabe? Então, acho que a gente tem feito um trabalho legal e só funciona quando a gente pensa interno e externamente mesmo. Já me deixou curioso já, porque eu também sou pessoa com deficiência visual, né? Então já estou ansioso aí pelo lançamento dos produtos aí, né? E você sabe que quando você traz isso, né, dos colaboradores com deficiência, em lugares diferentes, em áreas diferentes, setores diferentes, com deficiências diferentes, isso também reforça tanto uma coisa que a gente costuma dizer, né? Que é assim, para quem está chegando, uma pessoa que tem deficiência e está chegando na empresa, independente se ela está ali começando um estágio, uma porta de entrada, um setor bem operacional, mas é muito importante quando essa pessoa que está chegando enxerga e começa a perceber que ali ela se dedicando, ela sendo uma pessoa que realiza suas entregas, tendo motivação para ser um bom profissional, uma boa profissional, a pessoa ela não vai ficar subaproveitada, ela tem reais chances de crescimento profissional. Então isso também é uma coisa importantíssima, né, Matheus? Esse incentivo porque a pessoa entende que ali ela precisa trabalhar, ela não vai ficar subaproveitada e também, de fato, se é uma pessoa que não trabalha, se é uma pessoa que está chegando ali e que não tem grandes motivações para a sua própria vida, não é o lugar que ela vai ter grandes oportunidades, porque ali fica quem trabalha e quem se dedica, e isso é para todo mundo, independente de deficiência ou não, né, Matheus? Perfeito. Perfeito. Renata, a gente fala muito sobre isso, né? É questão de criar um espaço que é inclusivo e que dá oportunidades iguais, que consegue construir oportunidades cada vez iguais para as diversidades que existem dos talentos da sociedade. Então, assim, é de fato um lugar para criar um alto nível de performance, né? De novo, diversidade é sobre resultado. Então, é que as pessoas venham e elas consigam, de fato, trabalhar de igual para igual. É isso. Nós temos as condições necessárias para trabalhar de igual para igual. É óbvio que tem equidade em relação a isso. Então, tudo que eu preciso fazer para que ela consiga trabalhar de igual a igual, e aí, enfim. Qual o nível de acessibilidade atitudinal no processo, ou até metodológico, ou mesmo, enfim, do material que ela precisa, né? Mas tudo isso para garantir que ela consiga entregar é, da mesma maneira. E aí é um trabalho multidisciplinar, tá? E é um trabalho complexo e multidisciplinar. Não é só sobre treinar a liderança dessa pessoa para que veja
invista o potencial nessa pessoa. É multidisciplinar, porque eu preciso falar sobre benefícios, eu preciso falar sobre recrutamento, eu preciso falar sobre treinamento e desenvolvimento. Então, tudo que eu tenho funciona para essa pessoa, como funciona para essa pessoa. Preciso falar sobre acessibilidade real, né? Acessibilidade ali no dia a dia. Ela tem os recursos que é preciso para poder entregar o que ela vai entregar. A gente consegue colocar é, o mesmo nível de entrega que a gente está oferecendo de recurso para ela. Então, isso também tem que ser pensado. Tem um grande trabalho de empoderamento, um grande trabalho de empoderamento, e isso para vários temas de diversidade e inclusão, para pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras, né, e até antes de entrar. Então, acho que é bom a gente até estar falando junto como parceria, porque vocês devem sentir isso mais ainda por ser parceiro que apoia a gente em trazer e encorajar as pessoas a estarem aqui na Nestlé. Muitas delas nem pensam em trabalhar aqui, né? Então, e não é só uma questão da Nestlé, é uma questão do tamanho de uma multinacional, de uma complexidade muito grande, de algo que ela não foi alimentada. Felizmente, muitas vezes ela não foi alimentada, ela não foi, às vezes nem pela família, às vezes, enfim, pelo círculo social, pela educação dessa pessoa. Então, antes dela entrar, só o empoderamento dela falar, nossa, Nestlé é para mim também, já é um trabalho nosso. Porque se eu só pensar em, precisamos trazer mais pessoas com deficiência, ou é mais legal que tenhamos pessoas com deficiência, mas se na hora que a gente disponibiliza uma vaga, que a gente consegue avançar em recrutamento e trazer mais pessoas, mais oportunidades em outras áreas, mas as pessoas não conseguem se ver aqui, também já não adianta. Então, e aí vai em todas as etapas, desde esse empoderamento, de fato ela conseguir estar aqui, e aí, e aí continua, né? Porque se ela está aqui também, a sociedade não foi construída, infelizmente, eu acho que a gente está evoluindo, mas para ter essas pessoas em lugares de referência. E não só elas, mas a maioria das minorias, as minorias sociais, né? Todas passam por essa problemática. Então, ela se imaginar num crescimento de carreira também é complexo. Então, também tem um processo porque ela olha para várias posições, ela olha, vamos pensar sei lá, nas grandes lideranças dos países do mundo. Eu não conheço nenhuma que tenha deficiência. Conheço poucas pessoas que trabalham, por exemplo, sei lá, na política, ou nos altos cargos, que têm deficiência. Então, para ela sonhar chegar lá é mais difícil, né? Eu sou uma pessoa LGBT, por exemplo. Também não conheço muitas. Então, é isso. Se você não tem essa referência, como você sonha chegar lá? Complexo. Então, também tem um grande trabalho de conseguir fazer programas e de conseguir trazer formação para que essas pessoas comecem a pensar, putz, também poderia investir no mercado, também posso crescer, também hoje eu sou um analista, amanhã eu posso ser um especialista, depois eu posso ser coordenação, posso ser gerente, pode. Mas às vezes ela nem pensa e às vezes ela não se dedica a isso. Então, é um grande caminho, assim. E é muito bom isso que você acabou de dizer, né? Você falou uma palavra aí muito importante, que é um programa de crescimento, um programa de inclusão, porque essa palavra, né, quando a gente fala um programa, isso significa que está ali no DNA, está ali na cultura inclusiva da empresa, é uma coisa que ela não tem começo, meio e fim, é uma coisa que faz parte exatamente do pensamento da empresa, uma coisa que já está ali implícita, né? Uhum. Então, a gente sempre também fala bastante sobre a importância das empresas de fato adquirirem, né, buscarem essa cultura inclusiva. Porque quando você vai para esse momento, quando você chega e tem uma cultura inclusiva, de fato, você já não tem mais que ficar brigando com ninguém para contratar pessoas com deficiência. Você não tem que ficar assim fazendo grandes esforços para convencer alguém de que aquela pessoa pode performar bem se ela tiver as ferramentas adequadas, o ambiente adequado. E todo mundo entende também que a inclusão, como é um tema que faz parte, ele também acaba sendo um pilar importante para a empresa. A gente não fica enxergando aquilo, olhando para aquilo só como uma coisa, como se fosse importante lá só para as pessoas com deficiência, né? Não, é um dos alicerces da empresa. Isso também é muito, muito bacana de ouvir, viu, Matheus? É, e aí eu acho que boa parte desse trabalho, né, é de fato criar essas oportunidades que sensibilizam
E aí dão a oportunidade e aí você vai começando a ver como vai mudando o entorno. Uhum, Então, isso é muito legal. A gente tem muitos exemplos de lideranças que trouxeram é, a primeira pessoa com autismo, às vezes da área, assim, né? Nem é do time, é da área, né? E aí é, tem um caso bem interessante, assim, que é com uma pessoa cega que a gente trouxe. E ela não entrou no processo afirmativo, ela entrou numa vaga divulgada de maneira regular, né? Não era uma vaga afirmativa para pessoas com deficiência. Então, era uma vaga que ela era para muitas posições ao mesmo tempo, porque era um time que tem várias dessas posições, que são um time de representação de nutrição. E ela passou, foi passando no processo, e assim, o processo, ele não tinha etapas que as pessoas é, conseguiriam identificar que ela era uma pessoa com deficiência. E ela não colocou. E aí a pessoa foi passando e pela competência dela, por quão bom ela foi passando e chegou na final. E aí na final ela contou e aí o time veio falar com a gente. Veio falar, nossa, a gente não esperava, não sabia, a gente quer saber o que que a gente precisa, numa super boa vontade, assim. O que que a gente precisa para incluir essa pessoa? O que que eu tenho que fazer? A gente nunca teve, meu Deus, como é que faz? E tal. E a gente, calma, respira. uhum, É, vamos entender com ela. E aí a gente explicou o processo para ela, ela já sabia. E ela não precisava de nada. E os recursos que ela tinha e os recursos que a gente tinha eram suficientes para ela fazer o que ela tinha que fazer. E o trabalho dela é bastante visual. Um uhum. trabalho que depende de recursos visuais, porque você apresenta produtos, então é um trabalho visual. Mas ela é uma pessoa cega. Então, por isso que teve tanto medo desse time. Mas aí eu acho que é isso. Quando a pessoa vem, ela vai passando e o time tem vontade de fazer acontecer, desmistifica muita coisa. E é Desmistifica da- muita coisa que uhum. muitos times não contratam, não trazem, porque acha que é impossível, né? Fica, Coloca um né, com muro aquela, gigantesco. É, fica com aquela coisa, ah, não tem deficiência visual, a gente nem tenta, né? Né? Tá. exatamente. Ah, e isso é legal porque assim a tecnologia está aí e vem colocando muito as pessoas com deficiência de fato em condições de competir com quem não tem deficiência, porque você vê, olha só, uma pessoa com deficiência visual que passou para uma área, para uma vaga que a visão é bastante importante, só que ela tem o preparo e ela com certeza também usa tecnologia e Sim, ali a tecnologia e o conhecimento e o preparo colocou essa pessoa ali na vaga que ela merece estar, que ela pode perfeito. estar. E que bom que ela está numa empresa em que essa cultura existe e ela pôde entrar, né? Pôde estar ali. Uhum. Com certeza. Com certeza. A gente ficou bastante feliz. O que não tira também, óbvio, uma grande necessidade de sempre estar evoluindo em relação à tecnologia e acessibilidade, né? Assim, a gente tem feito um grande trabalho, um trabalho provocativo também. Às vezes a gente provoca até fornecedores em relação a isso, porque às vezes realmente tem oportunidades e os sistemas talvez não oferecem. Então a gente provoca e tudo que a gente consegue oferecer, a gente oferece, e quando não tem a solução, a gente tem algo paliativo e a gente provoca para que aquilo vire algo perene, assim. Então, eu também acho que tem tido bons resultados em plataformas, pelo menos tem acompanhado boas evoluções, assim, dos sistemas, das plataformas, dos aplicativos, dos celulares. Então, acho que vai ajudando mais as pessoas, né? Que bom, que legal. Matheus, olha, ficaria aqui conversando com Uhum. você por horas, né? Mas a gente está caminhando aqui para os nossos minutos finais, né? Eu gostaria de te pedir uma fala aí para a gente encerrar o nosso podcast, que é tão bom estar aqui escutando tanta coisa bacana sobre uma empresa que é tão gigante e que está tão presente na vida da gente desde sempre, né? E que bom que a acessibilidade que vocês promovem, a inclusão que vocês promovem, ela está de acordo com o tamanho do nome da marca que vocês têm, né? A gente não poderia esperar nada diferente de uma empresa como a Nestlé. Mas gostaria de te pedir uma fala final aí para a gente poder encerrar o nosso podcast. Bom, agradecer, muito obrigado, Renato, todo o time Oportunidades Especiais pelo nosso papo. Enfim, agradecer tudo que falaram
né, também bem da gente, Renato. Você mesmo já está falando melhor que eu da Nestlé, né? Te agradeço também por todas as oportunidades, mas acho que é porque você conhece, a gente faz todo esse trabalho em conjunto. Ah, O convite principal, eu acredito que é entender diversidade como estratégico. Eu vejo que para muitos temas de diversidade e inclusão, talvez as pessoas já começaram a entender de maneira melhor. De pessoas com deficiência, eu ainda acho que temos oportunidades. Assim, eu ainda vejo muita empresa muito atrelada à cota e sem pensar no tamanho que é de oportunidade que tem de trazer essas pessoas e delas estarem bem nos times, tá? Performando e todos os ganhos que a companhia tem como performance, como inclusão, como felicidade. Tem pesquisas que falam sobre a felicidade das pessoas. Então, minha provocação é essa. Onde estão essas pessoas, quais as oportunidades que elas têm de crescer, de carreira, e deixar eu pessoalmente aberto também, e a Nestlé, entendo que a gente entende que diversidade é uma construção coletiva, não é um caminho que só quero ganhar de outras empresas, não quero. Só quero que a gente consiga construir e crescer todo mundo junto. Então, assim, sem deixar a Nestlé e eu 100% aberto para conexões, enfim, e que nossa parceria aqui continue firme, forte e crescendo cada vez mais. Obrigado pelo espaço. imagina, Matheus. E o que fica também muito, né, é que a Nestlé continua com as portas cada vez mais abertas para receber mais pessoas com deficiência, porque as pessoas aí têm oportunidade, a empresa também exige compromisso e trabalho dessas pessoas, porque isso é assim com todo mundo. Então, muito bom também ratificar essa nossa parceria, dizer que nós, enquanto oportunidades especiais, sempre estaremos aqui para apoiar a Nestlé em todas as ações, né? Como a gente já conhece o trabalho de vocês e participa há bastante tempo. Então, eu também deixo aqui os parabéns, tanto para a Nestlé, como para você, enquanto profissional, porque a gente sabe que a sua dedicação e da equipe também é bastante, é constante, né? E para a gente manter tudo o que a gente já construiu, o que vocês já construíram, né? Quanto mais a gente constrói, quanto mais cresce, mais a gente tem pessoas e mais as pessoas vão chegando para trabalhar com a gente e o trabalho ele não tem fim, né? E é isso que a gente quer. Matheus, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para você e gente, esse foi aqui mais uma edição do nosso podcast, tá? Um grande abraço para vocês, obrigado João aqui na nossa parte técnica e até a próxima. Obrigado, pessoal.